Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um Despertar. Que alegria podermos estar juntos todos os dias para despertar com a unção e com a força do Espírito Santo para um dia de jornada, de luta, também de oração, de reflexão. Despertar com a palavra de Deus, que é luz que ilumina os nossos passos. É uma alegria podermos estar juntos e compartilhar este momento. Seja bem-vindo. Vamos juntos. Comecemos rezando e clamando ao Espírito Santo de Deus que venha nos iluminar, que venha nos mostrar a sua vontade para que nós possamos viver bem este dia 15 de junho, nesta quinta-feira, que costumeiramente é quinta eucarística. Nós temos esse costume, essa orientação, essa vontade de viver, de consagrar todas as quintas-feiras, lembrando-nos da Quinta-feira Santa, para voltarmos para a adoração a Jesus no sacramento da Eucaristia. Então, nesta quinta-feira, dia 15, rezemos juntos e reflitamos juntos a liturgia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o que devemos pensar, o que devemos dizer, o que haveremos de calar, o que haveremos de escrever, o que devemos fazer, como devemos fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a nossa própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós ponho toda a minha confiança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, hoje, dia 15, nós temos aí, queremos refletir, olhar, colocar luz em dois versículos, um da primeira leitura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e outro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, continuando a catequese de Jesus. É importante que nós comecemos a fazer esse entrelaçamento de textos para que a gente possa refletir melhor e saborear melhor a palavra de Deus. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, vai nos chamar a atenção e vai dizer o seguinte, uma regra importante para todos nós. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Amados, é importante termos essa clareza. Primeiro, fujamos de toda a espécie de pregação onde a pessoa prega-se a si mesma. Muitas vezes a gente observa pessoas que falam mais de si próprio do que do próprio Jesus. Muitas vezes a gente é levado a enaltecer os nossos feitos como se fôssemos nós, ou por mérito nosso, que eles acontecem, quando na verdade tudo o que acontece em nós e através de nós é por obra e graça do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo. Então, não nos cabe glória e mérito nenhum. Tudo é glória e mérito de Jesus. Não podemos trazer ou querer nos apropriar daquilo que é do Senhor Jesus. Então, a nossa pregação precisa ser direcionada. Nós precisamos, na nossa pregação, levar as pessoas para Jesus e não para nós. Esse é um ponto importante que hoje em dia muitas vezes está sendo esquecido. E muitos estão se promovendo ao invés de promover o Evangelho e a pessoa de Jesus. Cuidado! Cuidado para nós não cairmos nessa armadilha e também tenhamos cuidado com aqueles que assim procedem.
Jesus, lá no Evangelho de Mateus, continuando aquela catequese desta semana, no versículo 20, ele vai dizer para nós: digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. O que Jesus está dizendo para nós? Que é preciso promover a justiça que vem de Deus. Se nós não vivermos de acordo com a vontade de Deus, se aquilo que para nós é justiça não for aquilo que o Senhor nos ensina, se a palavra de Deus não for a base e o fundamento da nossa justiça, do nosso modo de proceder, do nosso modo de pensar, de falar, de julgar, nós não teremos a salvação. Existe a justiça dos homens, cujas leis devem ser cumpridas, mas essa justiça muitas vezes falha. E nós vemos aí como muitas vezes a justiça dos homens é injusta, é falha. Por quê? Porque nem sempre as pessoas responsáveis em promover ou em fazer a justiça estão comprometidas com a verdade. Por isso, o Senhor está dizendo para nós, se a nossa justiça, se o nosso modo de agir, se o nosso pensamento, se o nosso sentimento, se a nossa razão de ser não for superior a essa justiça humana que falha, que muitas vezes está baseada, fundamentada em mentiras, em inverdades, se a nossa justiça não for melhor do que essa justiça humana, nós perderemos a eternidade. Porque aí a gente vai viver segundo os parâmetros humanos e nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Deus é justiça. Jesus é justiça, é caminho, é verdade. Porque toda justiça precisa estar baseada, fundamentada na verdade. E para nós, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, que nos ilumina e que nos convence da verdade através do derramamento do seu Espírito. Portanto, precisamos cuidar da justiça que nos conduz, que nos direciona. Não pode ser a justiça dos homens, precisa ser a justiça de Deus. E, novamente, essa justiça é uma verdade que é uma pessoa. Que nós possamos anunciar Jesus, e não a nós mesmos, e promover a justiça que vem de Deus, e cuja palavra é o nosso norte, o nosso modelo, deve ser o nosso livro de cabeceira. É na palavra de Deus que se baseia toda a justiça e tudo aquilo que nós devemos ser, tudo aquilo que nós devemos fazer, como devemos pensar. Por isso, a nossa oração de hoje clama ao Espírito Santo esse jeito justo, fiel de ser, como Jesus quer para nós e como nós devemos ser para sua honra e sua glória. Que Deus nos abençoe. Lembrando que amanhã a igreja e nós celebramos com a igreja a festa do Sagrado Coração de Jesus. Que Deus abençoe você. Um abraço. Até amanhã.